Boa noite a todos. Que possamos nos manter aí analisados, né? Depois dessa meditação, como falou, Roberto, para que possamos internalizar os conhecimentos que iremos adquirir nesta noite. O tema da palestra de hoje é A Crise Acontece. É importante nós verificarmos e entendermos, né, o significado da palavra crise. A sua origem vem do grego, e essa palavra significa decisão, julgamento ou momento de escolha. Originalmente, representa um ponto decisivo em algo que necessita mudança. Vejamos, então, que não é algo tão ruim, não é? É algo que pode nos trazer, sim, um momento de tensão, de sofrimento, mas também uma renovação em nós. Temos que entender que crise é um período de instabilidade, mas também é um momento em que nós temos que nos analisar. O que estamos fazendo? O que estamos buscando? Em que momento chegou essa crise na minha vida? É interessante. Então, claro que algumas vezes as decisões que tomamos são decisões difíceis. São decisões que, de certa forma, vão nos trazer sofrimento, dor, mas isso vai nos ajudar, muitas vezes, a romper em nós velhos hábitos, situações que nos prendem. E é importante ter essas decisões. Jesus nos afirmou no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que não teríamos sofrimento, mas ele nos mostrou através do seu Evangelho como nós podemos ter esperança em relação ao mundo. E isso é importante. Então, é um momento inevitável na vida de todos nós. De certa forma, ninguém está isento de vivenciar uma crise. No âmbito material, uma crise financeira, né, perda dos seus bens. No âmbito pessoal, uma crise em relação a uma doença, uma gravidade imprevista, um sofrimento em relação ao desencarne de um ente querido, uma crise em relação a problemas familiares. Tudo isso faz parte da nossa jornada de alguma forma. Ninguém aqui, nenhum de nós, estamos isentos de passar por ela. Mas o que nós temos que entender? Vivenciamos um mundo de provas e expiações. Então, todas essas crises são para nós castigo? Ao contrário, são oportunidades que muitas vezes não entendemos a princípio, mas elas nos trazem escolhas. A crise não é o nosso destino, mas ela nos traz uma escolha de como iremos enfrentá-la. Essa é a verdadeira diferença. Dificuldade, todos nós temos. Mas como reagimos diante dela? Nesse caso, temos opções. Ou nós confiamos, ou nos desesperamos. Ou nós perdoamos, ou guardamos ressentimento, mágoa. Ou nós perseveramos, ou desistimos. E se crescermos, não iremos repetir antigos padrões. Então, temos que entender que Deus não nos envia sofrimentos arbitrários, jamais. Deus, dentro da lei
causa e efeito, e respeitando o nosso livre-arbítrio, ele permite que nós tenhamos como passar pelas nossas provas e expiações internas. Então, nenhum sofrimento em nossa vida, algo que nos traz dor, é de certa forma arbitrário. A questão, então, não é se a crise virá, porque o tema da nossa palestra já disse, a crise acontece. Já é uma afirmação. A questão é como eu irei reagir a ela, como eu já falei. Então, qual pergunta nós temos que fazer diante de uma crise? Nós temos que perguntar: o que essa situação está me ensinando? Ao invés de perguntarmos: por que comigo? Essa pergunta, se formos analisar, de certa forma, tem uma conotação egoísta. Porque comigo, com outros pode, mas comigo não. Vejamos que é diferente. É muito diferente se pararmos e perguntarmos a nós mesmos o que essa situação está me ensinando. A conduta vai mudar de maneira muito forte. Então, nós devemos muitas vezes entender, nós devemos muitas vezes entender que esse teste espiritual, vamos dizer assim, de confiança em Deus, de confiança em nós mesmos, que é essa situação de uma crise, ela aparece muitas vezes de improviso. Quantas vezes em nossas vidas tudo parece que está perfeito? Quantas vezes nossos momentos, nas aspirações que conseguimos concretizar no sentido material, pessoal, parece que está estável, mas a vida pode nos apresentar um novo desafio. E é assim que nós vamos entender se nós realmente estamos preparados, principalmente emocionalmente e espiritualmente, buscando em nós aquilo que necessitamos, exercitar todos os dias a paciência, a resignação, a fé, não é? A humildade, todos os dias. Por quê? A cada novo dia, o que nós temos em nossa vida? A partir do momento em que acordamos, já abrir os olhos, o que estamos tendo naquele momento? Uma nova oportunidade. É o nosso recomeço. Então, ali, naquele momento, nós temos que estar exercitando, sim, em nós, a paciência, a tolerância, com os nossos familiares, com os amigos do trabalho, ou as pessoas que trabalham conosco, mesmo que eles não sejam realmente os nossos amigos, mas devemos entender que temos que ter paciência. Com os nossos filhos, com todas as pessoas que estão no nosso caminho, independente se nós conhecemos. O respeito é para todos. Fazer o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Isso é respeito. Por isso nós temos que entender que não é uma crise que nos destrói, mas muitas vezes são como nós estamos diante dela, porque ela é passageira. Chico Xavier nos disse, tudo passa. E a gente fica remoendo, situações que já podiam ter passado há tanto tempo. E aí vem em nós sentimentos que nos corroem, que nos consomem, que nos entristecem. E isso não é bom. Nunca vai ser bom, não é? Então, para nos elevarmos diante de tais dificuldades que possam surgir em nossa vida, nós temos que romper barreiras criadas por nós mesmos.
E essas barreiras nos travam através de quê? De apegos excessivos, até a pessoas. Aqueles vícios que não conseguimos muitas vezes resistir, mas nós temos que ser fortes. E também há ilusões materiais que muito nos prendem ainda. Essas são muitas das barreiras que nós temos que vencer. Mas não é vencer o outro, é em nós. As nossas barreiras. A vida sempre vai fluir a nosso favor. Por mais que a gente ache que não. Imagina, como assim? As coisas são tão difíceis. Mas, com certeza. Porque o problema não é um obstáculo no caminho. O problema faz parte do caminho. Essa é a questão. E assim, mesmo que a gente continue reclamando, né, natural, dentro da nossa natureza humana, vai chegar um momento que nós vamos ter que parar de reclamar. E nós vamos ter que ter a vontade, que tem que partir de nós, principalmente, e a coragem de enfrentarmos a situação. Então, cabe a nós fazermos isso nos nossos dias, nos momentos oportunos que essas situações venham à nossa vida. Então, nunca podemos nos esquecer. Somos espíritos vivenciando uma existência humana e não o contrário. Toda a matéria, inclusive o nosso corpo, o que é? É perecível. O que iremos realmente levar? Levar, o que eu digo, não é carregar uma bagagem após a nossa partida, mas é levar a nossa essência espiritual. São as virtudes que conquistamos, os conhecimentos que conquistamos. Tudo isso ninguém tira de nós. Tudo isso não fica numa existência só. Ela vai para toda a nossa vida espiritual, que é imortal. O corpo não, mas o espírito sim. Então, nessas crises, se nós não tivermos a percepção de entender que, para nós, por mais difícil que seja, é o momento de fazermos o nosso burilamento, nós não vamos estar recebendo a lição que precisamos. Por isso, nós temos que buscar entender antes de reagir. A reação instantânea, muitas vezes, diante de uma crise, de desespero, de sofrimento, não deixa de ser natural. Como eu disse, a natureza é humana, mas nós não podemos perdurar nisso. Essa é a diferença. Essa é a verdadeira crise, não é a situação. As crises revelam quem realmente somos. Se já desenvolvemos valores espirituais, esses valores que eu já falei, paciência, esperança, resignação, confiança. Então temos que entender que tudo isso depende de cada um de nós. Diante desses testemunhos em relação às crises, muitas pessoas vão se revoltar, mas outras vão conseguir ter a coragem. Várias situações nos mostram isso. Pessoas que perdem tudo, material, mas com a coragem olham para frente e falam: a minha vida, eu não acredito. Isso é o mais importante. Isso tem o meu valor. E é claro que a solidariedade nesse momento vai ser enorme. Porque somos solidários. O ser humano pode muitas vezes ter os seus problemas, as suas dificuldades, mas somos solidários. Como já foi falado aqui, não necessariamente doando dinheiro, mas auxílio, apoio, amparo no momento difícil. Esta casa está sendo solidária a todos nós, doando um atendimento fraterno,
doando paz, onde todos sairemos daqui com mais energia, mais ânimo. Tudo isso é importante. E não existe ninguém que esteja tão ruim, tão doente, com uma enfermidade, que sequer pode fazer um bem a alguém. Como foi falado também no início, um sorriso é um grande bem. Falar bom dia ou perguntar como foi o seu dia. Tem pessoas que convivem dias e dias, sem sequer se olhar, muitas vezes nem perguntam, porque tem tantas outras coisas para fazer, tantas outras preocupações, mas esquece que a maior preocupação que a gente tem que ter é com o nosso semelhante, e principalmente o mais próximo, porque é esse que a vida nos colocou lado a lado para seguir a nossa jornada. É fácil, muitas vezes? Não, mas é extremamente necessário. É isso que vai mudar o âmbito das coisas. Então, nós temos que entender que, assim como o fogo, olha que interessante, não cria a pureza no ouro, mas elimina as impurezas que tem, as dificuldades não fabricam virtudes, mas mostram o quanto elas já foram desenvolvidas. É interessante essa colocação. É importante termos isso em mente. E também podemos dizer que, com certeza, em nossas vidas, a revolta, a ansiedade, colocar a culpa no outro por problemas que muitas vezes não queremos assumir, por revoltar contra a vontade de Deus, isso irá ajudar em algum momento? Com certeza não. Com certeza irá trazer mais problemas. E isso é bom evitar. Devemos entender que, diante do sofrimento, Jesus foi um dos maiores exemplos que nós tivemos. Jesus, por mais que ele sabia toda a dor que ele enfrentaria durante o Calvário, ele não desistiu. Em um momento sequer, ele desistiu. E ele seguiu em frente. Por fé, confiança, sabendo que tudo aquilo era necessário. Era necessário para ele? Não. Para todos nós. Ele nunca respondeu o mal com o mal. Ao contrário, Jesus transformou o seu sofrimento em amor e em exemplo para todos nós. Ele foi um grande educador, porque ele exemplificou a sua vida através do exemplo de retidão, de paz, de harmonia, e depois nos convidou a seguir. Mas em qual momento ele nos obrigou? Ele não nos obriga. Somos nós que temos que receber. E é assim que a vida é. Nós temos que receber as situações, por mais difíceis que sejam, são necessárias, como já falei, para o nosso desenvolvimento. Então, temos que entender que um educador até da vida, né, como professor, ele não vai tirar o problema, ele não vai, de certa forma, ajudar a solucionar totalmente o problema do aluno, mas ele vai capacitar o aluno para que ele possa aprender e resolver a situação. Então, nós temos que entender que muitos dos sofrimentos são isso. Deus não é arbitrário, como eu já falei, mas Ele dá todas as capacidades dentro de nós para que possamos vencer. Em nenhum momento, imagine, Deus
pensando nos seus filhos e sofrendo. Nós não viemos aqui para sofrer, mas também não viemos aqui para passar férias, né? Nós viemos aqui porque necessitamos estar aqui. Na verdade, essa é a condição que nós ainda necessitamos para causar a nossa evolução. Ah, mas então é um mundo ruim? Não. Ao contrário. Para nós é uma bênção. Porque poderíamos estar em mundos muito primitivos ainda. Então nós temos que agradecer. Sempre. Entendendo que nada é por acaso, como eu já falei. Então, Jesus, na última ceia, disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em mim também. Por mais que ele já sabia da crucificação, que se aproximava, os discípulos ainda não, ele já estava preparando aqueles discípulos. Porque é lógico que Jesus já sabia o que eles sentiriam quando a sua presença não estivesse mais ali. Se sentiriam inseguros, principalmente por conta das perseguições que eles sofriam, né? Se sentiriam com medo. Provavelmente não teriam continuar o caminho que já estavam seguindo junto com Jesus. Mas Jesus diz: não se aflija, fortaleça a tua fé. Independente de você saber, entender a situação que está por vir ou não, mas jamais perca a sua esperança. Jamais perca a sua fé. Porque eu estarei contigo, assim como Deus também. Isso não é só para aqueles discípulos na Santa Ceia, é para todos nós. É importante a gente se lembrar. Todos nós necessitamos fortalecer a nossa fé, porque isso é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém, de certa forma, no caminho reto. E é importante. Então, nós temos que entender que o que fazemos para o outro nos retorna em forma de amparo, independente de fazer, esperando receber. Não é assim que nós fazemos, é assim. Mas vem, sempre vem. Por quê? Porque quem doa, recebe. É assim que é. Então precisamos buscar estar mais receptivos a ajudar as pessoas, mas também ajudar a nós mesmos. Mesmo que estejamos no momento em que talvez as nossas decisões, as situações que pareçam, de uma certa forma, que não conseguimos resolver sozinhos, devemos procurar ajuda, com certeza. Muitas, a gente tem que pedir auxílio a um familiar, a um profissional, a uma casa, que nos apoie. Mas se não fizermos a nossa parte, é mais difícil a liberação. Devemos sempre buscar trabalhar isso em nós. Devemos sempre buscar entender que essa situação depende disso também. Então, nós vamos entendendo que quanto mais aprendemos, através de ensinamentos, através de uma boa conduta, melhorando as nossas atitudes, mais nós conseguimos ajudar o outro e, principalmente, nos influenciamos com o nosso exemplo, mas não influenciando de uma forma obrigando o outro a mudar. Temos que ter tolerância. A tolerância está dentro, nasce, de certa forma, da compreensão. Isso é importante. Por quê? Porque grande parte das nossas angústias nasce dessa tentativa de controlar as pessoas. Muitas vezes começam assim, querer controlar um familiar, um filho, um amigo, um cônjuge. Nós temos que entender, todos nós, cada um de nós, está num momento
em desenvolvimento. Ninguém está no momento de evolução total. Então, nós erramos, acertamos e assim vamos caminhando. Temos que respeitar. Deus respeita isso em nós. Ele nos respeita da maneira como somos. Por quê? Ele sabe que nós vamos melhorar e ele tem a certeza disso. O que é melhor ainda. E por que nós não temos essa certeza? De que o outro também vai melhorar, mas não porque nós estamos mandando ou obrigando, mas porque o nosso exemplo edificante vai ajudar. O nosso exemplo vai fazer com que ele pense diante de uma situação da forma como está agindo. É isso que a gente tem que entender. Então, vamos entender que precisamos buscar essa situação de não imaginarmos a crise como algo ruim. Lógico, como eu disse, traz riscos, situações difíceis, mas também essa renovação, ela pode nos trazer purificação, ela pode nos trazer rompimento de velhos hábitos, como eu falei, mas hábitos que não vêm só dessa existência. Imagine se conseguimos vencer hábitos de existência interiores até, porque são as nossas tendências, nós trazemos as tendências. E através delas nós vamos analisando em nós o que realmente precisa melhorar. Temos que fazer essa autoanálise. É muito importante. Então, muitas vezes a crise é o momento disso, do nosso autoconhecimento. Porque nós temos que entender. Se reagimos bem, eu posso garantir para você. A satisfação pessoal de termos conseguido vencer um momento difícil, que nos parece muitas vezes perturbador, é imenso. É muito gratificante, porque nós estamos vencendo aquela situação. Na verdade, nós estamos vencendo a nós mesmos. E isso não tem nada que pague, não tem preço nenhum, porque isso é uma prova, de uma certa forma, que nós estamos trilhando o caminho. O caminho está longe. Nós vamos vacilando um pouco, mas a gente já está, pelo menos, procurando melhorar. Para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem que tem muita conexão com a lição de hoje, que diz assim: o que valorizamos na vida? Os problemas e as dificuldades? Ou as bênçãos que nos chegam e nem percebemos? Tudo é uma questão de escolha e preferência. Os dias passam, as escolhas também, mas ficamos com os resultados dela. Se escolhermos mal, temos que refazer o caminho. E isso dará muito trabalho. Comecemos a valorizar o que merece a atenção e valor verdadeiro. Os tesouros de bênçãos que estão em nossa posse interior, dentro da nossa consciência espiritual. Esqueçamos as dificuldades, pois a vida continua e com ela as boas oportunidades. Gratidão a todos por me ouvir. Que Deus abençoe a todos.